A plataforma de petróleo no Mar do Norte é coberta por uma estranha névoa que faz algumas pessoas agirem de forma estranha. Logo descobrem que a névoa trouxe um perigoso esporo que infectou os funcionários e os fez agir assim, até matando alguns deles. Esse esporo é um parasita enviado pelo Ancestor, o organismo mais antigo da Terra, que foi despertado pela perfuração. A empresa de petróleo sempre soube do problema, mas o manteve em segredo para esconder isso do público. Logo, o Ancestor causa um deslizamento submarino e toda a equipe precisa ser evacuada em helicópteros. A plataforma é destruída por um tsunami enquanto o grupo voa para uma nova localização. Eles não podem ir para o continente porque também está sendo atingido por uma onda. Quando chegam à nova plataforma no Ártico, os funcionários são colocados em isolamento, exceto Fulmer e Cat, que são enviados para a enfermaria porque podem estar infectados. Fulmer começa a ter pesadelos com o Ancestor e sente uma raiva intensa, o que pode confirmar que ele quer vingança contra a humanidade. Os sobreviventes isolados assistem às notícias e descobrem que o tsunami destruiu várias cidades costeiras em diferentes países da Europa. Eventualmente, Coke aparece com um grande anúncio. Eles podem voltar para casa de helicóptero e até levar uma indenização de 200 mil, mas não podem contar o que realmente aconteceu na plataforma. Se não assinarem o contrato, não poderão sair. Magnus e Rose são retirados do isolamento e informados de que devem ficar, pois eram os líderes da outra plataforma. E agora a empresa os quer ali. Nesse momento, a CEO Morgan chega e explica que essa plataforma é na verdade uma mina. Eles sempre quiseram minerar o fundo do mar, mas nunca tiveram a tecnologia adequada até agora. Querem encontrar minerais raros que possam ajudar a desenvolver tecnologia renovável. Rose acha que isso pode ser ruim para a Terra, mas Morgan garante que ir tão fundo é mais seguro do que a mineração tradicional. O único problema tem sido o contato com o Ancestor. Morgan reproduz uma gravação de uma equipe de pesquisa que desapareceu após encontrar o Ancestor sob o gelo. Eles estavam perto da cordilheira Mesoatlântica, em um desnível íngreme conhecido como Planície Abissal, que fica a 4.500 metros de profundidade. O deslizamento rompeu o cordão umbilical e a equipe agora tem cerca de 2 horas de oxigênio restante. Eles localizaram a área onde a equipe está e querem a ajuda de Magnus e Rose para o resgate. Rose protesta, já que a empresa quase os deixou morrer na outra plataforma, mas agora dizem precisar deles. Morgan garante que não sabia do tsunami até ser tarde demais, mas Rose não acredita, já que Coke sabia sobre o Ancestor. Morgan explica que tem tentado mudar para energias limpas, mas recebeu muita resistência do conselho da empresa, que a mantém no escuro sobre alguns assuntos. Se Rose quiser resolver as coisas com o Ancestor, cooperar com Morgan é sua única opção. Rose concorda com a condição de que Fulmer e Cat sejam liberados da enfermaria. A maioria dos funcionários em isolamento assina o contrato e pode sair, mas um pequeno grupo fica, recusando o controle da empresa. Magnus informa que Rose agora está no comando da plataforma e recruta o grupo para a missão de resgate. Eles descem de elevador até uma instalação subterrânea de última geração e ficam impressionados com os equipamentos avançados. Enquanto isso, Morgan tenta convencer Cat a assinar o contrato, dizendo que ela não deveria estar ali grávida e prometendo ajudá-la a encontrar sua esposa desaparecida. Cat hesita porque o contrato contém mentiras, como afirmar que ela não foi ferida. No fim, Cat e o rebelde Hutton assinam. Morgan os leva junto com os sobreviventes que assinaram para finalmente deixar a plataforma de helicóptero. A equipe desaparecida só tem 1 hora e 15 minutos de oxigênio restante, então precisam se apressar. O técnico de mergulho Kyle alerta que a água lá embaixo é tão fria que pode causar queimaduras ao toque. Heather explora a instalação e encontra um laboratório misterioso, onde conhece Askel, o cientista-chefe. Askel tem ordens de estudar os minerais do fundo do mar, mas está mais interessado no Ancestor, como provam seus frascos de amostras. Rose escolhe Easter e Kyle para a missão. Os homens entram no veículo submarino e, com apenas 50 minutos restantes, saem da instalação para iniciar a busca. Está muito escuro lá fora e as luzes não iluminam muito longe, então não conseguem se mover rápido. Com 15 minutos restantes, encontram os destroços do veículo da equipe desaparecida. Isso significa que todos estão mortos. Kyle e Easter querem investigar, mas Magnus acha que é
é uma má ideia, já que podem ser atacados. Coke discorda e quer recuperar os corpos, o que provoca uma discussão. Ignorando a briga, Kyle decide se preparar e sair sozinho. Ele não consegue identificar o que causou os danos, mas encontra os corpos e o diário da missão. Na sala de controle, a equipe se preocupa, pois se passam vários minutos sem notícias. Kyle e Easter eventualmente confirmam que reuniram tudo e estão voltando. Heather e Harris procuram Haskell para dar a notícia, mas descobrem que as amostras de esporos estão descontroladas, o que significa que algo está provocando o Ancestor. A dupla corre para avisar os outros, mas não é levada a sério. De repente, tentáculos de esporos aparecem perto do veículo. Easter tenta acelerar, mas os esporos cercam o veículo, congelando-o e começando a atacá-lo, causando várias falhas. Quando a equipe tenta puxar o veículo de volta para a instalação, os esporos desconectam o cabo e fazem a máquina entrar em curto-circuito. O restante da equipe perde tanto as imagens quanto a comunicação com o veículo, bem na hora em que o vidro começa a rachar. Kyle empurra Easter para o compartimento ao lado e ativa um pulso de sonar, assustando os esporos instantaneamente. O barulho também faz a cabeça de Fulmer doer, pois ele está se sintonizando cada vez mais com o Ancestor, e outra visão aparece por um segundo. Agora o grupo consegue usar o rádio novamente e confirmar que Kyle e Easter estão bem, mas não sabem quanto tempo o vidro rachado vai durar. Eles não têm outro rover para resgatá-los, então Coke decide que precisam mover o equipamento em direção a eles. O plano é colocar explosivos para quebrar o gelo e permitir que o equipamento se mova usando propulsão. Magnus, Bremner e Fulmer se preparam e saem da instalação com os explosivos antes de Coke começar a baixar o equipamento no gelo. O trio trabalha o mais rápido possível para instalar todas as bombas e marcar cada local com uma pequena bandeira. Infelizmente, o gelo não é estável o suficiente e Fulmer percebe que está começando a rachar. Há um barulho de estrondo e Bremner teoriza que as ondas causadas pelo movimento do equipamento estão quebrando o gelo por baixo. Magnus está determinado a terminar o trabalho e corre, deslizando rapidamente pelo gelo para se reunir com Fulmer. Bremner fica com medo e anda devagar, mas o gelo quebra sob ele e ele cai no buraco resultante. Fulmer e Magnus se arrastam pelo gelo para alcançar Bremner e seguram suas mãos para evitar que ele se afogue. O detonador cai na água e Magnus precisa recuperá-lo queimando sua mão. Bremner é retirado com sucesso do buraco e agora o trio pode terminar de instalar os explosivos. Quando tudo está pronto, Rose dá a ordem e eles detonam as bombas, quebrando uma grande área de gelo conforme planejado. O equipamento ativa o sistema de propulsão e se move rapidamente sem problemas. Momentos depois, ambos os rovers são resgatados e todos os corpos são retirados dos destroços. Kyle e Easter estão bem, mas Kyle mantém o registro da missão em segredo. Magnus tenta fazer amizade com ele, mas Kyle não confia nele. No quarto, Fulmer ainda lida com visões estranhas. Enquanto isso, Morgan pede a Cat e Hutton um último trabalho antes de enviá-los para casa. Eles chegam a um centro de triagem de vítimas, onde sobreviventes das cidades destruídas são levados pelos resgatistas. Cat quer começar a procurar sua esposa, mas Morgan os faz participar de uma coletiva de imprensa primeiro. No equipamento, Rose está frustrada, porque ao olhar todas as informações no sistema, não encontra nada sobre o Ancestor, o que significa que Coke está escondendo algo. Ao mesmo tempo, Coke também verifica o sistema para encontrar o registro da missão do rover, mas os dados parecem corrompidos. Rose e Magnus aparecem para repreendê-lo pelo que estão fazendo com a Terra, já que isso terminará mal, mas Coke acredita que isso ajudará a humanidade a sobreviver. Para distraí-los, ele aponta que Fulmer está agindo estranho, forçando-o a admitir que ainda está conectado ao Ancestor. Nesse momento, a coletiva de imprensa começa e a equipe fica chocada ao ver Cat lendo as mentiras escritas pela equipe de relações públicas da empresa. É suposto dar esperança à população geral, mas Magnus e sua equipe acham que ela os traiu. Rose discorda e acha que Morgan está protegendo a luta de Cat por energia limpa do resto da empresa. Magnus aponta que Morgan pode ter dito o que Rose queria ouvir para mantê-la no equipamento em vez de espalhar informações confidenciais. Após a coletiva, Cat começa a procurar sua esposa com a ajuda de Hutton. Há centenas de pessoas feridas e
ainda não há um registro, um médico a envia para o portão, onde sobreviventes penduram cartazes procurando por seus entes queridos. Cat finalmente perde o controle e tem um colapso, e Hutton tenta consolá-la. No equipamento, Heather chama Easter e Harris para mostrar imagens do local onde encontraram o rover destruído. Não há evidências de mineração acontecendo, então há um motivo secreto para o rover ter sido enviado àquela área. Bremner pede o registro da missão a Kyle, mas ele jura que não trouxe. Rose continua tentando ligar para Morgan, mas o CEO ignora suas chamadas. Quando Fulmer a procura, ela explode com ele por esconder sua conexão. Uma discussão começa e Rose manda Fulmer embora. Heather chama Magnus para informá-lo sobre sua descoberta e ele ordena que sua equipe encontre todos os funcionários para ter uma conversa séria. Kyle ouve isso e imediatamente se esconde. Quando Heather chega ao laboratório procurando Haskell, ela encontra Coke repreendendo-o por interagir com a equipe. Ela os interrompe, mas Coke se recusa a ouvi-la e sai furioso. Depois, Haskell reúne todos no laboratório para compartilhar mais detalhes. O Ancestor é uma antiga rede viva enraizada no fundo do mar, o que Haskell confirmou após analisar amostras de ambos os equipamentos. Isso significa que o Ancestor está conectado a todo o planeta e é um sinal de que a natureza está lutando contra a mineração. O rover foi enviado para encontrar os nós certos, esperando que pudessem injetar veneno para matar o Ancestor, significando que ele estava atacando apenas em legítima defesa. Quark e Brenner escutam tudo isso assistindo às câmeras de segurança e concluem que precisam se livrar de Fulmer, já que sua conexão provavelmente está enviando informações ao Ancestor. Enquanto isso, Kyle verifica os dados no registro da missão e encontra um projeto chamado Sirene, que parece estar na segunda fase. Também diz localização confirmada. Então Kyle percebe que Coke enviou seus companheiros no rover já sabendo dos riscos. Mais tarde, a amostra dos esporos começa a brilhar no laboratório, mas é só Rose tendo um pesadelo. Enquanto isso, Fulmer continua comparando as gravações do rover perdido e o de Easter. O barulho feito pelo Ancestor lhe dá dores de cabeça e visões até ele desmaiar. A equipe corre para o centro médico e o médico faz um exame rápido, mas não encontra nada. Depois que o restante da equipe sai da sala, Fulmer diz a Rose que ouviu o barulho em sua própria cabeça, junto com várias vozes sobrepondo-se. Rose acha que isso pode ser uma mensagem e que eles deveriam analisar, mas Fulmer se recusa a passar por aquela dor novamente. No centro de triagem, Hutton e Cat não conseguem encontrar sua esposa entre os refugiados. Cat decide entrar na tenda com todos os corpos não identificados, mas felizmente não encontra sua esposa lá, o que significa que ela ainda não foi resgatada. Depois, Cat usa sua experiência como enfermeira para ajudar os sobreviventes, e Hutton encontra a esposa de um colega caído para entregar umas cartas que ele encontrou no quarto do homem. Ele se sente mal porque a mulher pede respostas e ele não pode dar nenhuma. De volta ao equipamento, Harris consegue hackear os arquivos criptografados do sistema e mostra suas descobertas para Magnus e Rose. A operação de mineração no fundo do mar é muito maior do que pensavam. Não é apenas um local de mineração aqui, é toda uma região. A empresa está tentando pegar o maior número de direitos possível para ter um monopólio de recursos quando o Ancestor trouxer o apocalipse. Rose ainda acha que Morgan está tentando impedir isso, mas Magnus e Harris acham que ela está cega. Ao mesmo tempo, Morgan se encontra com Darian, um dos investidores da empresa. Ele a avisa que o conselho está observando, então ela precisa ser mais cuidadosa e garantir que não haja mais complicações. Isso confirma que ela faz parte da conspiração, embora esteja receosa com o plano no Ártico. Coke visita Fulmer no centro médico e lhe conta sobre todos os funcionários que perderam quando encontraram o Ancestor pela primeira vez. Ele acredita que pode tirar o organismo de Fulmer com um soro que está desenvolvendo desde o primeiro ataque. Coke também aponta que a conexão de Fulmer o torna um risco para qualquer missão. Bremner está procurando as coisas de Kyle pelo registro e é pego em flagrante por Easter. Um Bremner furioso pergunta onde está Kyle, mas Easter se recusa a responder, então ele sai. Depois Bremner conta a Coke sobre seu fracasso e Coke oferece um acordo a Fulmer. Ele vai conseguir o remédio se ele roubar o registro de Kyle. Ao mesmo tempo, Easter encontra Kyle para contar
sobre Bremner. Em troca, Kyle lhe conta sobre o irmão que perdeu e o quanto está irritado com Coke por ter enviado a equipe para a morte. No caminho de volta, Easter esbarra em Fulmer e, como não desconfia de seu amigo, lhe diz onde Kyle está. No entanto, Kyle percebe imediatamente que Fulmer quer o registro e ameaça destruí-lo. Fulmer promete que só quer o registro para derrubar Coke e Kyle decide entregá-lo. No caminho para fora, Kyle é atacado por Bremner, que tenta matá-lo apertando seu pescoço. Coke desliga as câmeras para isso. Após alguma luta, Kyle desmaia, mas está apenas fingindo para distrair. Ele acerta Bremner algumas vezes e sai da sala, quebrando a fechadura para deixar Bremner trancado dentro. Na sala de controle, Heather e Harris tocam um barulho das gravações do Rover em loop, que é o mesmo barulho que fez Fulmer desmaiar. Haskell deduz que é o Ancestor falando, mas eles precisam ter cuidado ao responder, porque uma entidade estranha pode não entender uma mensagem vinda de humanos. Fulmer leva o registro a Coke e percebe que ele tem um compartimento só para armas. Ele tenta roubar uma, mas nesse momento Coke verifica o conteúdo do registro. Acontece que Kyle lhe deu um falso, então Coke, furioso, pega uma arma e vai procurá-lo. Quando o encontra, ele imediatamente o ataca, mas Kyle se defende e começa uma luta. A princípio, parece que Kyle tem a vantagem, mas Coke consegue dominá-lo e jogá-lo no chão para começar a estrangulá-lo. Enquanto Fulmer vê a luta nas câmeras de segurança, Kyle empurra Coke e tira uma faca para cortar seu braço. Nesse momento, Harris entra na sala e Coke se distrai. Então Kyle apunhala seu pescoço. Um Coke moribundo tropeça e cai na água congelante. Depois disso, o resto da equipe amarra Kyle. Magnus e Rose pedem uma explicação, mas Kyle se recusa a falar. Então a dupla interroga Bremner, que está assistindo às gravações da luta. Eles perguntam por que tiveram que libertá-lo de uma sala trancada e Bremner diz que só tentou falar com Kyle, mas o cara ficou agressivo. Ele também conta que Fulmer tinha um acordo com Coke, mas se recusa a dar mais detalhes. Rose imediatamente vai atrás de Fulmer e fica furiosa ao ouvir sobre o soro. Ela acredita que Fulmer é a única chance que eles têm de se comunicar com o Ancestor, mas ele aponta que está constantemente com dor e que o vínculo pode matá-lo. Fulmer também diz que no final não pegou o soro e que seu plano era levar o registro para Rose, pois ele supostamente contém a localização do Ancestor. Cansado de Rose sempre descontando nele, Fulmer termina tudo com ela. Magnus liga para Morgan para informá-la sobre o assassinato e ela pede que ele espere por instruções enquanto lida com as autoridades. Enquanto Rose vai contar a Magnus sobre o registro, Bremner liga para Darian para informá-lo sobre a morte de Coke. Darian imediatamente vai falar com Morgan, deixando-a chocada ao revelar que sabe do ocorrido e repreendendo-a por não ter informado o conselho. Ele quer encerrar tudo antes que a imprensa e as autoridades descubram, mantendo tudo em segredo e evitando uma investigação. No centro de triagem, Cat continua ajudando os médicos com os sobreviventes, mas fica arrasada ao ouvir de um resgatista que as buscas vão parar em breve, porque todos os hospitais estão lotados e não há recursos. Hutton a consola durante outro colapso emocional, e os dois percebem que precisam parar de proteger a empresa. Eles conversam com a jornalista Emma e contam toda a verdade. Emma acredita neles e quer cobrir a história, mas eles precisam encontrar provas primeiro. Enquanto Haskell continua analisando o sinal, Magnus interroga Kyle novamente. Um Kyle furioso começa a desabafar, explicando que Coke sacrificou muitas pessoas por seu plano e estava disposto a sacrificar mais. Então ele o matou para evitar mais mortes. Segundo Kyle, o tsunami foi culpa de Coke e as informações naquele registro poderiam causar ainda mais desastres. No entanto, Magnus continua cético. Depois, Magnus volta para o escritório com Rose e Bremner para atender uma ligação de Morgan, que informa que um helicóptero vai buscar o corpo e que isso não será mais discutido. Ela chama o incidente de situação e acidente de trabalho, o que deixa Rose furiosa. Morgan a ignora e desliga. Rose e Magnus finalmente aceitam que Morgan está contra eles e pedem a Bremner para desbloquear as comunicações. No entanto, Bremner recusa, dizendo que tem medo do que a empresa pode fazer com ele. Então, Rose vai ver Fulmer para se desculpar e pedir sua ajuda.
ajuda, mas ele também recusa. Magnus conversa com Easter, implorando para que ele compartilhe tudo o que sabe sobre Kyle. Mais tarde, alguns membros da equipe estão do lado de fora conversando e de repente ficam horrorizados ao descobrir que o gelo está sangrando. Magnus é chamado e Haskell explica que o movimento do equipamento criou pressões no gelo que expuseram por partes escondidas. Como não há poluição nessa área, Haskell se pergunta se isso é o Ancestor e pede para investigar. Magnus diz que não por causa da tempestade, mas Rose concorda que essa pode ser a única chance de obter respostas. Depois de repreender Rose por querer colocar mais pessoas em perigo, Magnus liberta Kyle por causa do que Easter contou sobre sua família. Magnus também diz que a empresa não vai prendê-lo, então Kyle deveria escolher com sabedoria. Ele pode continuar sendo secreto ou compartilhar o registro para que todos enfrentem a empresa juntos. Enquanto isso, Darian informa Morgan que o conselho se reuniu sem ela e decidiu que ela deixará o cargo quando essa crise terminar. Darian assumirá as funções operacionais, incluindo a finalização do acordo que Morgan conseguiu para o Ártico. Morgan ameaça tornar todas as informações públicas, mas Darian aponta que a empresa destruirá sua carreira e ela nunca encontrará trabalho novamente. No equipamento, Magnus é chamado para a sala de controle porque Haskell saiu para verificar o gelo estranho. Magnus usa o rádio para pedir que ele volte, mas como Haskell o ignora, ele mesmo terá que resgatá-lo. Heather se oferece para ir junto e protegê-lo dos ursos, pois é uma boa atiradora. Eles partem em um carro e usam uma bússola digital para orientação, já que a visibilidade está péssima por causa da tempestade. Enquanto isso, Fulmer conversa com Bremner e diz que tomou o soro, então não sente mais o Ancestor. Ele quer sair e está pronto para fazer um acordo, mas Bremner precisa de um tempo para pensar. Minutos depois, Bremner recebe uma ligação de Darian que o convida para trabalhar para ele, prometendo uma boa recompensa e proteção. Lá fora, a equipe encontra Haskell recolhendo amostras em uma tenda e realizando testes em uma pequena máquina. Essa área não deveria estar poluída, mas os resultados dos testes encontram evidências disso, o que significa que o projeto de perfuração causou a contaminação. Se eles não pararem logo, isso vai se espalhar para todos os oceanos do mundo. A tempestade está piorando e o gelo ficando instável. Então o grupo convence Haskell a voltar. Eles entram no carro e percebem que está ainda mais difícil enxergar agora, sem mencionar que a bússola parou de funcionar. Quando tentam usar o GPS, ele também não funciona. O carro acaba se perdendo, então eles ligam para o equipamento e a equipe acende as luzes para eles. Mas elas não são fortes o suficiente para serem vistas de longe durante uma tempestade de neve. No laboratório, Rose percebe que os esporos estão começando a ficar agitados. Então corre para a sala de comunicação e avisa que o Ancestor está prestes a atacar. Nesse momento, eles conseguem ver os esporos se aproximando e o gelo rachando sob eles. O carro acelera para tentar despistá-los e Magnus precisa fazer algumas manobras loucas para desviar o carro das rachaduras que surgem ao redor. Todo esse movimento permite que eles finalmente encontrem as luzes do equipamento, mas quando o carro vira nessa direção, um enorme pedaço de gelo se ergue e bloqueia o caminho. Haskell sai do carro e mergulha seus fones de ouvido na água enquanto toca o sinal do Ancestor. Quando ouvem isso, os esporos nadam para longe até que seu brilho não seja mais visível, embora o grupo ouça um novo barulho vindo da água. Agora eles podem continuar a viagem com segurança. Naquela noite, Emma se encontra com Cat e Hutton para dizer que o pedido de socorro enviado do equipamento antes do tsunami foi excluído de todos os registros. A conversa é interrompida por um médico que informa Cat que encontraram sua esposa. A condição dela é séria, mas está estável e até reconhece Cat, que começa a chorar. Não há muitas esperanças porque todos os hospitais estão lotados e a esposa precisa de um tratamento melhor. No equipamento, Kieo diz a Rose que concorda em mostrar todas as informações no registro, incluindo um drone projetado para destruir o Ancestor. De repente, Bremner entra e ameaça os dois com uma arma, o que é visto por Herish na tela de segurança. Bremner atira na câmera e o barulho alerta Fulmer, que vê o que está acontecendo por uma janela e começa a se aproximar furtivamente. Ao mesmo tempo, Darian tenta contatá-lo sem sucesso e Morgan descobre que todas as suas permissões foram revogadas
falhadas no sistema. De repente, Hutton invade a sala e empurra Darian para longe para alcançar Morgan, insultando-a por deletar o pedido de socorro e mandando ela verificar as tendas para ver as consequências de suas ações. Morgan faz exatamente isso e percebe as condições precárias em que todos estão. Então faz algumas ligações para conseguir ajuda. Em poucas horas, mais médicos chegam com remédios para ajudar a esposa de Cat. Ainda se sentindo culpada, Morgan entrega a Cat um pendrive com provas para incriminar a empresa. Agora ela precisa sair de helicóptero antes que Darian a encontre. E Hutton vai com ela. Logo, Magnus e sua equipe chegam ao equipamento. E Easter conta o que está acontecendo. Enquanto tentam pensar em um plano, Bremner se prepara para atirar em Rose. Então Kyle finalmente concorda em mostrar o lugar no laboratório onde escondeu o registro. Bremner fica desconfiado e usa os alto-falantes para mandar toda a equipe evacuar para o módulo submarino. Enquanto as pessoas se movem, Magnus aproveita a oportunidade para se aproximar furtivamente com a arma de Heather. Ele chega à sala de segurança e faz um plano com Fulmer. Eles vão se mover juntos enquanto Harris os atualiza sobre a localização de Bremner, assistindo pelas câmeras. Na ala médica, Haskell e Heather estão experimentando com os esporos, sem saber o que está acontecendo. Haskell coloca um microfone dentro do frasco de amostras e toca o sinal, fazendo com que os esporos se movam em padrões muito específicos. Os esporos parecem estar sofrendo, então eles concluem que o sinal não é raiva, mas um pedido de ajuda. Kyle guia Bremner e Rose até o laboratório, e quando sobem as escadas, Rose pega um extintor de incêndio para atacar Bremner. Depois, ela ativa o alarme de inundação e foge com Kyle. Esse sistema de emergência bloqueia todas as portas, deixando Magnus e Fulmer em um nível diferente. Usando as câmeras, Harris avisa sobre um corredor alternativo que eles podem usar. Bremner se recupera rapidamente e atravessa a porta pelas escadas antes que ela feche. Rose e Kyle agora estão presos no laboratório e Kyle confessa que mentiu sobre o registro estar ali. Na verdade, ele está na sala de processamento de minério. Bremner encontra uma caixa de energia e corta a energia de toda a instalação, exceto pelos protocolos de emergência. Fulmer corta alguns fios perto de uma porta e consegue abri-la. Então agora ele e Magnus podem continuar se movendo. Em outro corredor, encontram um painel quebrado, indicando que Bremner está por perto. No laboratório, Kyle e Rose percebem que o aquecedor também está desligado. Então, se não forem salvos logo, vão congelar até a morte. Eles se escondem ao ouvir Bremner chegar à porta e tentar abri-la sem sucesso. De repente, Bremner também ouve um barulho e corre para se esconder. A dupla chega ao laboratório e Fulmer mexe em outro painel para abrir a porta. O grupo se reúne e concorda em ir para a sala de processamento de minério para encontrar o registro. Mas isso é ouvido por Bremner. Após uma curta caminhada, eles chegam à sala certa e Kyle pega o registro de seu esconderijo. Quando ele o entrega a Rose, a energia volta. O grupo então segue para o módulo submarino e encontra Bremner segurando Harris como refém. Rose oferece o registro e quando estão prestes a fazer a troca, Fulmer salta sobre Bremner e eles começam a lutar pela arma. Durante a luta, a arma dispara acidentalmente e a bala atinge Rose. Magnus e Fulmer correm para verificar Rose, dando a Bremner a chance de pegar o registro e fugir. Kyle corre para buscar ajuda, mas é tarde demais. Rose sangra até a morte nos braços de Fulmer. Porém, para a surpresa deles, a bala começa a se desmaterializar e o ferimento se fecha enquanto Rose tem uma visão do coração do Ancestor. Quando ela acorda, Fulmer percebe que ela se infectou com os esporos. Momentos depois, Bremner contata Darian para dizer que tem o registro e Darian avisa ao conselho que o projeto Siren 2 pode ser lançado em breve. Rose é levada à ala médica e explica a Fulmer que agora entende tudo. O Ancestor não causou as extinções em massa do passado como eles pensavam, mas foi o que permitiu a regeneração da vida após as tragédias. Se a empresa destruir o coração do Ancestor, isso significará o
fim da vida como a conhecemos. Enquanto isso, Cat entrega o pendrive para Emma e juntas elas examinam o conteúdo. Descobrem um vídeo de Morgan admitindo tudo que a empresa tem feito. Logo, o vídeo aparece em todos os canais e Darian recebe uma ligação desesperada do conselho. Repórteres começam a segui-lo por toda parte e ele recebe uma mensagem do conselho dizendo que o acordo será cancelado se ele não resolver a situação. No equipamento, Magnus procura Brenner, mas não consegue encontrá-lo, então volta para sua equipe para assistir às notícias também. Nesse momento, um helicóptero chega trazendo Hutton e Morgan. Morgan admite que bloqueou o pedido de socorro do primeiro equipamento. Ela explica que, na época, não sabia realmente o que Coke estava planejando e agora se arrepende de ter ajudado. Os planos de Morgan eram conseguir os direitos sobre o Ártico e bloqueá-los para impedir a empresa de usá-los. Ela conta sobre Darian e os membros do conselho, apontando que, se eles tivessem contado ao público sobre o Ancestor desde o início, a empresa teria feito parecer que ele era um inimigo. O conselho tem um drone com veneno que pode ser lançado de qualquer lugar. Se Bremner entregar o registro com a localização do coração do Ancestor, não haverá esperança. A conversa é interrompida por Darian aparecendo nas notícias, culpando Morgan por tudo o que a empresa fez e alegando que o conselho não sabia de nada. Rose conclui que há apenas uma maneira de lutar contra isso. Eles precisam ir até o coração e mostrá-lo ao público para ganhar sua simpatia. Se funcionar, a sociedade vai querer proteger o Ancestor e parar a empresa. A equipe se reúne para discutir como proceder. Kyle lembra a localização do coração, mas quando Bremner cortou a energia, ele destruiu o sistema de navegação. Então, o equipamento não pode alcançá-lo. Porém, Rose aponta que o rover deve conseguir chegar lá, e Kyle e Hutton concordam em começar a consertá-lo, enquanto Haskell encontra uma maneira de reprogramar o sinal para usá-lo como proteção. Enquanto a tripulação trabalha duro, Fulmer expressa seu apoio e diz a Rose que também vai. Quando o rover fica pronto, Rose e Fulmer descem e precisam dirigir bem devagar, já que está muito escuro ao redor. Enquanto isso, Magnus se preocupa com Brenner, imaginando se ele está esperando eles encontrarem o coração para lançar o veneno. Então vai procurá-lo novamente. Em outra sala, Brenner está preparando o veneno e segue o mapa do registro para guiar o drone. Ele manda uma mensagem para Darian, para que ele também possa acompanhar o drone. Minutos depois, Kyle e Harris encontram algo no radar próximo ao rover, mas não combina com o sinal dos ataques anteriores. Morgan percebe que é um drone enviado por Bremner e avisa Rose que força o rover a acelerar, mesmo que isso consuma mais energia. O drone continua seguindo e Rose percebe que o sinal também o está protegendo. Então ela o desliga. Bremner perde o rastreamento do coração, mas desesperado, faz o drone disparar o veneno mesmo assim. Nesse momento, Magnus o encontra e antes que Bremner possa pegar sua arma, Magnus atira em seu ombro para derrubá-lo. Então Magnus verifica o computador e descobre que o veneno já foi disparado. Darian vê o mesmo e finaliza o acordo com o conselho. Debaixo d'água, Fulmer e Rose ouvem o Ancestor chorando de dor e param o rover. Depois de receber uma atualização de Magnus, Morgan os chama para dar as más notícias e diz para voltarem. Rose se recusa a desistir, mesmo sabendo que o rover só tem 50% de energia restante, o que significa que eles não poderão voltar. Ela aponta que não ajudar o Ancestor significará a morte da humanidade de qualquer forma, então Fulmer desliga o rádio e concorda em ajudar. No equipamento, Magnus manda sua equipe desligar todos os sistemas não essenciais para redirecionar a energia. Rose percebe algumas raízes estranhas no fundo do mar, pega uma pedra que se desintegra instantaneamente. Depois ela toca nas raízes e lembra ao Ancestor que se ele conseguiu curá-la, pode se curar também. As raízes começam a brilhar e revelam o coração no meio do penhasco. É extremamente alto, com milhões de raízes espalhadas em todas as direções. De repente a área escurece e Fulmer lembra Rose que o rover está quase sem energia, mas ela diz que ainda não acabou. Depois de se curar do veneno, o Ancestor começa a brilhar mais forte do que nunca. A luz alcança a superfície congelada e logo todos os oceanos ao redor do mundo mostram o mesmo fenômeno. Todos os canais transmitem os mares brilhando e a sociedade finalmente vê a verdade. Em poucas horas, Darian recebe várias
várias notificações dizendo que o governo investigará a empresa, que os preços do petróleo estão caindo e que as ações de energia do Ártico foram canceladas. Ele também recebe uma ligação de seu superior que o deixa aterrorizado. Depois Rose volta para o rover para esperar pelo fim com Fulmer, já que restam apenas 1% de bateria. Quando a energia acaba, o casal se reconcilia e se beija. De repente, uma luz aparece perto deles e eles percebem que Magnus moveu o equipamento com a energia redirecionada para salvá-los. Pela manhã, Morgan diz à equipe que isso ainda não acabou, pois as pessoas poderosas por trás da empresa vão querer vingança. No entanto, a equipe está pronta para enfrentar qualquer coisa que venha. No céu, um satélite misterioso encontra a localização deles, terminando assim a segunda temporada.